Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais, aí de sua casa, você que vai assistir esse vídeo depois. O nosso desejo é que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos aqui diretamente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro, templo sede, igreja pastoreada pelo nosso pastor Sisaque Valadares. Mais uma vez, nesta manhã de domingo, estudaremos mais uma lição deste trimestre, a lição de número 2. Eu peço a você que possui a sua Bíblia ou a sua lição, ou você que pode nos acompanhar. É uma lição muito interessante, muito linda, e que essa lição desse trimestre tem lições extraordinárias. A lição de número 2 hoje trata sobre as promessas de Deus para Israel. As promessas de Deus para Israel. Nós vamos aqui para o nosso texto áureo, que ele se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. As palavras de Deus a Abrão. Ele ainda não tinha se tornado Abraão. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. A verdade prática nos diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Se você tiver com a sua Bíblia ou com a sua lição, nos acompanhe também na nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 textos ou em 2 passagens bíblicas. No livro do Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, e na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 9, dos versículos 1 a 5. E o texto nos diz assim, começando em Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai lá para o Novo Testamento agora, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, continuação da nossa leitura bíblica em classe, a partir do versículo de número 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Temos nesta manhã e nesta lição alguns objetivos. O primeiro deles é detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O objetivo de número 2, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. O objetivo de número 3, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Pois bem, nós temos nesta lição de hoje uma palavra muito interessante, muito usada, que é necessário explicar aqui o seu significado à luz do dicionário, do Aurélio e outros significados também. A palavra-chave desta manhã é descendência. A palavra descendência, ela tem o seguinte significado, segundo Aurélio:
relação de parentesco que se estabelece através da proveniência de um antepassado comum, ou grupo de indivíduos que possuem por filiação esse mesmo antepassado. Seguindo aqui, para nossa introdução, eu vou ler como costumeiramente fazemos, de forma dinâmica e também prática e disciplinada, o que está descrito na nossa lição. Se você tiver, acompanhe. Se não tiver, pode acompanhar a leitura que faremos. A introdução da nossa lição diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. É importante nós deixarmos claro já de início algumas coisas importantes aqui nesta introdução da lição de hoje, essa lição de número 2, as promessas de Deus a Israel. Nós estudaremos essas promessas acerca da nação de Israel, o plano divino para tornar a descendência de Abraão, ou seja, a família posterior, os filhos de Abraão, os netos, a sua genealogia em cima desta grande nação que se torna no futuro, e que como Deus tinha esse propósito, que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, como um povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Deus tinha como objetivo escolher Abraão, ou Abrão, melhor dizendo antes, para depois se tornar Abraão, para que por intermédio dele uma nação fosse levantada e as outras nações olhassem para Israel e observassem a diferença, a grandeza do nosso Deus, a diferença de servir a Deus e de ter Deus como Senhor. As promessas divinas para Israel foram proferidas mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo inicia quando Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, chama Abraão, faz-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação por intermédio da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua genealogia e também de sua semente. É importante deixar claro isso que vamos falar ou discutir ou apresentar aos irmãos aqui nesta manhã. É uma lição bastante técnica, também de forma rápida e clara para explicar o contexto, a história e também com uma visão escatológica, lá para o último tópico sobre os próximos acontecimentos ou os acontecimentos futuros, para a igreja, para Israel e para nós também. Pois bem, vamos seguindo aqui. Quero te convidar para acompanhar-nos no primeiro tópico desta lição, o tópico de número 1, que diz assim: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subtópico do tópico 1 diz: e far-te-ei uma grande nação. E diz assim, esse primeiro subtópico do tópico 1, essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Reparem que no capítulo de número 2,
ele ainda é tido como Abrão, mas no capítulo de número 15, ele já vai ser tido e chamado por Deus como Abraão. Reparem, meus irmãos, que Deus estava prometendo a Abraão e demonstrando o seu objetivo de formar a nação a partir dele. Isso que está claro e evidente. Uma nação diferente de todas as outras, a nação de Israel. Deus chama um homem com 75 anos de idade, que é casado com uma mulher estéril, como todos nós conhecemos, chamada Sara. Mas olha que interessante, esse Deus que chama Abraão, sabendo de sua idade, este Deus que também, quando chama Abraão, a sua esposa está com ele, que é uma mulher estéril, e Deus, além de chamá-lo, faz promessa para este, para que, por intermédio dele, a nação fosse criada e a sua semente desse vida ou vidas, muitas vidas posteriores a ele. O que é interessante é como Deus trabalha com impossibilidades. Aqui nesse primeiro subtópico nós podemos extrair algumas lições práticas mediante a esta promessa de Deus. E far-te-ei uma grande nação. Veja bem, Deus não está dizendo isso para um jovem. Deus não está dizendo isso para alguém com vitalidade. Deus está dizendo para um senhor de 75 anos que possuía uma esposa estéril, com um ventre seco, com um ventre morto, com um útero sem vida. É para mostrar para nós o tamanho do nosso Deus e o poder do nosso Deus. Um Deus que trabalha com impossibilidades, que tempo não lhe impede de trabalhar. Dificuldades e problemas humanos não podem impedir o seu agir. Deus vai olhar para Abraão e dizer para ele: por intermédio de você, eu vou fazer de você uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Não importa se você está com 75 anos, Abraão, se a sua esposa é estéril, eu vou fazer de você uma grande nação. E é interessante isso, porque quem fala Abraão não é um médico, quem fala Abraão não é um homem, quem fala Abraão não é alguém que tenha um remédio terreno. Quem promete a Abraão é Deus. Segundo subtópico do tópico 1, nos diz: e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Segundo subtópico do tópico 1, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Notem que Deus desejou e tinha em seu projeto e em seu desejo promover o nome de Abraão. Reparem que as duas primeiras promessas desse segundo subtópico são promessas de Deus para o crescimento de Abraão na terra. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Bênçãos terrenas. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Essas promessas de Deus eram para o crescimento terreno de Abraão. E Abraão, de fato, foi muito rico, muito próspero, com muitas propriedades e também com muitos empregados. Aquilo que Deus disse a ele se cumpriu de fato. Só que existe uma segunda fala de Deus: e tu serás uma bênção. Reparem que Deus não fala que vai fazer dele uma bênção. Deus fala que para ele ser uma bênção. E tu serás uma bênção. As bênçãos materiais dadas por Deus, deveriam carregar um testemunho espiritual, ou uma vida espiritual de Abraão com Deus na face da terra. Além dele ser próspero, além de Deus engrandecer o nome dele, além de Deus o prosperar, Deus desejava também que ele fosse uma bênção. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Eu abro um parênteses aqui também. Reparem que Deus não foi escolher um religioso, Deus não foi escolher alguém
que proferia uma religião voltada para Deus, ou que proferisse o nome de Deus. Deus vai buscar Abraão, que vem de uma família idólatra, para mostrar para nós também a grandeza desse Deus, o poder do nosso Deus, que Ele pode alcançar tudo e todos. Pois bem, seguindo aqui, meus irmãos, o nosso terceiro subtópico, do tópico 1 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Prossiga e siga conosco aqui, justamente o subtópico 3, conforme a lição. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Reparem, olha a expressão que Deus utiliza para falar com Abraão. Não é Abraão que está falando em abençoar e amaldiçoar. Era o próprio Deus dizendo a ele: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui encontramos uma promessa dupla de bênção, uma promessa dupla de bênção e também de maldição. Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam ou se relacionassem com ele. Era como se Deus tivesse dizendo em outras palavras: se estiverem com você, eu estou com eles. Se estiverem contra você, eu estou contra eles. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa, vamos ler juntos, capítulo 24 de Números, capítulo de número 24, e o versículo de número 9, diz assim o texto, a última parte do versículo, né? Essa passagem é aquela passagem que Balaão tenta, comprado, amaldiçoar o povo de Deus, e ele acaba proferindo bênçãos. Eu vou ler o versículo 9 inteiro. Encurvou-se, deitou-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Era Deus usando a boca deste profeta, mesmo comprado, para proferir bênçãos sobre a nação, sobre a descendência de Abraão. Vamos aqui para o quarto subtópico do tópico 1. Este tópico possui 4 subtópicos e a gente precisa tratá-lo aqui, que diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz assim a lição: essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Você pode já indo abrindo na sua Bíblia em casa. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então, deixa eu colocar-te nesse contexto e nessa escrita aqui do comentarista da nossa lição. Então, Deus faz essa promessa a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já havia uma promessa de Deus a Eva e também a Adão, justamente lá no Getsêmani, no capítulo de número 3, no versículo 15, depois da queda, o nosso inimigo pensa que venceu, e de repente Deus usa aquele, mesmo com o deslize de Adão, mesmo com o deslize de Eva, fazendo o que não era para ser feito, Deus transforma aquilo em uma promessa extraordinária. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, e diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente
e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavras do Senhor aqui, a Adão, Eva e ao nosso inimigo, depois daquele acontecimento terrível. A segunda promessa é que nós lemos justamente aqui, no nosso quarto subtópico do tópico 1, que diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos aqui ratificar essas promessas e dar mais base bíblica para isso? Então abra sua Bíblia conosco, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, por favor. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 8. Olha o que diz o texto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja bem, Paulo ratificando a igreja dos Gálatas, aos irmãos da Galácia, sobre esta promessa. Agora, vamos ver João ratificando isso, sobre essa promessa, no capítulo 3 e no versículo 16 de João, o nosso texto áureo da Bíblia, como alguns dizem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos olhar a genealogia apresentada por Mateus. Olha que interessante. Capítulo de número 1. Nós vamos ver Mateus falando disso. Versículo 1 e versículo 17. Versículo 1 diz assim, ó: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, da descendência de Abraão, da descendência de Davi, o nosso Senhor Jesus. E olha o versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, o que Deus havia prometido lá no livro do Gênesis, lá no início, no livro dos princípios, Deus está ratificando também no Novo Testamento e nos falando aqui nesta manhã, nesta lição. A síntese desse tópico, desse primeiro tópico diz: a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. A descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Vamos entrar no segundo tópico da nossa lição, que nos diz sobre outras promessas a Israel. E diz assim, a nossa lição você pode acompanhar ou nos ouvir também. Primeiro subtópico do tópico 2. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que, provavelmente, seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor assegurou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Olha que interessante. Além de todas as promessas que Deus já tinha feito a Abraão, agora ele vai fazer uma nova promessa, que vai contra toda a lógica e contra tudo. Um Deus que, por muitas vezes, não explica e não nos mostra o seu desejo, só vamos entender às vezes e às vezes não, o que ele quer fazer ou o que ele faz. Então, Abraão está avançado em idades, com 75 anos, sua esposa é estéril. Agora vem Deus e lhe faz uma promessa de que ele vai ter uma semente, de que ele vai ter um filho, que a sua esposa vai gerar. É tão engraçado que quando Sara ouve essa conversa, ou ouve essa promessa,
A Bíblia diz que ela está atrás de um véu, atrás de uma cortina, ouvindo a conversa dos anjos que estão ali com Abraão, e ela ri. Só que a Bíblia diz que Deus viu o riso dela. E disse, por você ter rido, o nome dessa criança vai ser Isaque, que significa riso, né? Olha só, Abraão argumenta com Deus sobre o seu servo Eliezer ser seu herdeiro. Por quê? Fisicamente, humanamente, ele está velho, avançado em idade e já não tem mais vitalidade. Só que Deus faz a promessa, faz ele esperar 25 anos até chegar o tempo. E vamos ser sinceros, mesmo Abraão caminhando com Deus, ele questiona Deus sobre isso. Por quê? Esperar o tempo dói, molda, trata, lapida. Não é simples. Não é simples. Abraão tinha recursos terrenos já, mas o que ele precisava era de um recurso do céu, de um milagre de Deus, de uma providência de Deus, de uma provisão de Deus. E quando nós falamos sobre isso, promessas a Israel, e aqui neste subtópico 1 do tópico 2, Deus prometendo um filho a Abraão, nós podemos lembrar de um escrito de Moisés sobre esse nosso Deus, que está no capítulo 23 de Números, e no versículo 19. Um versículo muito conhecido por todos nós, mas que é sempre bom lembrarmos, guardarmos e termos no nosso coração. Vamos abrir? Capítulo 23 de Números, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19, que diz assim, olha só, Moisés inspirado, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Olha só, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aquilo que ele prometeu a Abraão, aquilo que ele prometeu a Israel, ele cumpriu e está cumprindo. Segundo o subtópico do tópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Notem os irmãos que o comentarista ele está fazendo um paralelo, trazendo todo o histórico, desde a chamada de Abraão, a promessa a Abraão, o que Deus faria com a sua semente. Agora, o filho já nasceu, e ele vai apresentar, o comentarista agora, o filho de Abraão, e o que este filho também vai passar. Olha o subtópico 2 do tópico 2, subtópico 2 do tópico 2. A promessa de um filho a Isaque, diz assim a lição: Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Agora repare, antes de morrer, eu preciso que você entenda que o pai, ele tinha como responsabilidade naquele tempo, providenciar ou arranjar um casamento para o seu filho. A preocupação de Abraão era que Isaque casasse direito. Ele está em Canaã, no meio dos cananeus, e ele pede para o seu servo ir à Mesopotâmia, aproximadamente, segundo alguns comentaristas, de 750 a 800 quilômetros, para buscar uma esposa para Isaque, no meio da sua parentela, que falasse a mesma língua, que adorasse o mesmo Deus, que servisse ao mesmo Deus. O servo, então, faz essa viagem, encontra Rebeca, traz Rebeca para onde Isaque está, eles se casam, formam a família. E este Isaque, que é próspero, abençoado, que vai herdar toda a herança como primogênito de Abraão, todas as riquezas, os servos, ele vai passar pelo mesmo problema que Abraão passou. Qual? Justamente
sua esposa Rebeca é estéril. A Bíblia diz que ele vai orar durante 20 anos, para que Deus tenha misericórdia, se lembre de Rebeca e abra a sua madre. Diante disso, quando Deus se lembra dele, da promessa que fez a Abraão, a Bíblia diz que Rebeca ela fica grávida, e não somente uma gravidez, ela tem 2 filhos no seu ventre, um que é conhecido como Esaú e outro que é conhecido como Jacó. Uma história que você já conhece, que Deus, antes de nascer, naquele conflito, quando Rebeca vai orar a Deus, Deus diz: dentro do seu ventre há 2 nações, porém a maior vai servir a menor. Diante disso, Isaac passa pela mesma escola que o pai passa nesse determinado assunto, falando de esterilidade. Isaac é rico, herda a herança gigantesca do pai, muitos bens, empregados, porém uma coisa não dava para adquirir de seu pai: a cura para sua esposa. Aqui tem uma lição linda, mas Isaac adquiriu algo lindo de seu pai. Isaac adquiriu o Deus de seu pai, o Deus que cura, o Jeová Jirê, o Deus da providência. Como disse um sábio escritor: eu não me importo se os meus filhos não forem ricos, mas eles vão conhecer o Deus a quem eu sirvo. Abraão passa essa herança espiritual para o seu filho, e Isaac é bem sucedido diante disso, o filho da promessa. Uma reflexão para os nossos corações. Terceiro subtópico do tópico 2. Diz assim: a promessa renovada. Acompanhe-nos, por favor. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia a bênção para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Abraão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos, com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos. Perfazendo, ou concluindo, as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. Ou seja, resumidamente, essa promessa é renovada em Jacó, filho de Isaac. Então, aquela expressão que você lê, ou que ouve sempre, ou que nós ouvimos ou lemos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era Deus lembrando o seu povo de que o Deus que prometeu a Abraão, cumpriu em Isaac, cumpriu em Jacó e continua cumprindo até hoje. Sempre quando você ouvir essa expressão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lembre-se que Deus é o Deus que cumpre promessas. O Senhor fala com Jacó e ratifica a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Depois da confusão pelo direito de primogenitura que você e eu conhecemos, entre Jacó e Esaú, Isaac orienta Jacó para ele ir à casa de Labão também. Olha só, Abraão orienta Isaac, Isaac orienta Jacó para buscar uma esposa que servisse a Deus, o mesmo Deus, adorasse o mesmo Deus. E veja bem como as 12 tribos são estabelecidas, e quando Jacó possui a esposa que ele deseja, que ele ama, que é Raquel, ele vai ter uma surpresa também, porque Raquel também é estéril. Mas, resumidamente, falando das esposas, com Leia ele teve 6 filhos, com Raquel ele teve 2, depois que Deus abriu o ventre de Raquel, com Bila teve 2 filhos, e com Zilpa teve 2 filhos, totalizando 12 filhos. E também teve uma filha com Leia chamada Diná, totalizando 12 homens e uma mulher. Era Deus, mais uma vez, cumprindo aquilo que havia prometido, que da semente de Abraão ele faria uma grande nação. Agora, já estamos na constituição das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que posteriormente se torna Israel.
Quarto subtópico do tópico 2, promessa do reino do Messias. Então, já estabelecemos aqui, já deixamos claro, conforme o comentarista, toda a promessa, todo o contexto de Abraão até a formação das 12 tribos, as 12 nações, os 12 filhos de Israel. E agora nós vamos entrar já um pouco mais sobre a promessa do reino do Messias. E vocês, os irmãos, notarão que o comentarista já vai para o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, que mais falou de Cristo, ou das promessas referentes a Jesus. Quarto subtópico do tópico 2 diz, promessas do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. Abra sua Bíblia comigo, por favor, já deixa aí guardada ou preparada no capítulo 18 de Lucas, lá no versículo 37 ao 40. O Emanuel, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós vamos encontrar isso em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo fala desta passagem, e Isaías ratifica isso no capítulo 7 e no versículo 14 também. Mas, vamos ler lá em Lucas, por favor, capítulo 18, acompanhe conosco, leia a Bíblia, folheie sua Bíblia, aprenda a Bíblia. Capítulo 18 de Lucas, versículo 37. Vamos começar do versículo 35 para um melhor entendimento, que é justamente a cura de um cego, né? Diz assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, olha só, um cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego da vista, mas com certeza ouviu sobre as promessas do filho de Davi, o nosso Jesus. Interessante isso. Isaías, ele também fala muito sobre isso, mas eu quero de novo ir na genealogia de Mateus, mas vamos ler outro versículo na genealogia de Mateus, capítulo de número 1, a genealogia apresentada por Mateus, capítulo 1 de Mateus, Evangelho segundo apresentou Mateus, e o versículo 5, tínhamos lido sobre Abraão, versículo 1, vamos ver agora no versículo 5, para provar sobre o filho de Davi, a partir do versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Olha o versículo 6, e Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E se você seguir, você vai chegar até justamente o Novo Testamento, para a geração de Jesus, o nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo e por intermédio do ventre de Maria. Pois bem, a síntese desse segundo tópico diz, as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Veja que Deus começa em Abraão e vai até o nosso Senhor Jesus, cumprindo, prometendo, cumprindo, prometendo, cumprindo, prometendo e cumprindo. Tópico de número 3, acompanhe-nos por favor, diz assim, a promessa de salvação para Israel. Primeiro subtópico do tópico 3 diz, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos de 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje.
Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Veja só, mesmo sendo a nação escolhida, mesmo sendo a nação de onde o nosso Senhor proveio, o nosso Senhor homem, o nosso Senhor carne, o nosso Jesus nascido de mulher, nosso Jesus homem que vem, o Novo Testamento mostra claramente essa queda de Israel. A nação, ela não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal por meio de outras nações. Olha só, uma fala de Cristo sobre isso, uma fala do nosso Jesus. Lucas, capítulo de número 21. Vamos lá? E aí, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa, para entendermos melhor. Quero ler a partir do versículo de número 7. Lucas, capítulo 21, versículo 7, diz assim: E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, que mestre é esse? O nosso Jesus. Quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Olha a resposta de Jesus. Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação. Isso já está acontecendo, né? E reino contra reino, já está acontecendo também. E haverá em vários lugares grandes terremotos, também já está acontecendo. Fomes, segundo a ONU, 815 milhões de pessoas passam fome. A cada 10, 3 estão passando fome. E pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Também está acontecendo. Olha só. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões e conduzindo-os à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Também já acontece. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes, amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aqui, algumas coisas já acontecendo, outras, o nosso Jesus falando sobre escatologia ou de coisas futuras que ainda hão de acontecer. Vamos em Romanos, capítulo 9 de Romanos, para demonstrar o que a Bíblia fala a respeito disso. Romanos, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Em outras palavras, Paulo está dizendo sobre o povo de Israel, os judeus, que estavam presos na lei de Moisés e não conseguiram contemplar, acreditar e receber o nosso Jesus corretamente. Pois bem, segundo o subtópico do tópico 3, que fala-nos sobre a tristeza de Paulo por Israel. Diz assim a lição: o capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil,
pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, ou seja, veio deles, segundo a carne, ou seja, segundo a carne, semente, carne, ventre de Maria, por intermédio e por obra do Espírito Santo. Guarde isso é importante. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele demonstra de forma clara justamente essa tristeza pelos judeus e justamente eles não reconhecerem Jesus como Senhor, como o nosso Salvador, o Salvador deles, como aquele que veio por eles e por outros também, e por todos. E também a tristeza de Paulo é por justamente Jesus vir deles, da terra, da descendência, oriundo deles. Paulo entristece porque justamente eles não acreditam e não recebem isso. E eles não conheceram a Cristo. Segundo a carne, o nosso Senhor Jesus descende diretamente deles. E aqui, uma observação sábia do escritor, que nós, como cristãos, deveremos orar pela salvação dos judeus, pela nação de Israel, por Jerusalém, pela paz em Jerusalém. Isso temos como uma solicitação e um pedido e um desejo de Deus para nós. Terceiro subtópico, do tópico de número 3. Diz assim: promessa de salvação a Israel. O comentarista diz: quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glórias, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que os buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salva, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus, filhos do Deus vivo. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Veja bem, então, existe uma promessa feita àqueles que o buscam ao Senhor com sinceridade. Então, diante disso, a Bíblia nos assegura que Israel será salvo, e como bem disse o escritor também, comentarista, ainda que não totalmente. E também ele ratifica sobre o que a Bíblia nos diz e nos apresenta, que esse povo será chamado de filho de Deus. Diante disso, eu te convido para lermos duas passagens para finalizarmos este subtópico do tópico 3. Romanos, capítulo de número 9. Lemos quase agora mesmo no capítulo 9, só que alguns versículos antes. Os versículos 26 e os versículos 20, e o versículo 27. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Atenção nessa expressão aqui. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, um número gigantesco, o remanescente é que será salvo. Vamos agora para o capítulo 11, estamos no capítulo 9, capítulo 11 de Romanos, e o versículo 26, olha o que Paulo escreve à igreja de Roma e aos irmãos que estão em Roma. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Olha o 27, que lindo. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos justamente no final desse terceiro tópico e no terceiro subtópico desta lição. E a síntese desse tópico é: a Bíblia assegura
que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Para concluirmos e encerrarmos, o comentarista descreve: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, guardou? Lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, escatologia, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino no milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Encerramos mais uma lição nesta manhã. O nosso desejo é que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua descendência, como esteve na de Abraão e na sua semente. E também te convidamos para estar presente na nossa escola bíblica dominical, que todos os domingos pela manhã começa a partir das 9 horas, exceto em nossas ceias, e também o nosso culto da família, que inicia às 18h30, aqui em nosso templo sede, na Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, pastor Sisaque Valadares. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.